trabalhar para pagar conta, ver os filhos crescendo rápido demais e a vida passando. Brasil, você encontra tudo que o dinheiro pode comprar e até um pouquinho mais, se você tiver os contatos certos. Você não é uma árvore, né, velho? Por exemplo, uma árvore dessa aqui, ó. Uma árvore dessa aqui, se ela quiser sair do chão, não consegue. Alguém tem que tirar ela, né? Deixa de ser criança para entrar na vida adulta e tem todo aquele ritual de passagem e tudo mais, em que o cara pega uma faca e sai no meio da floresta, pega sei lá, duas pedras para fazer fogo e sai no meio da floresta. Se ele voltar, ok, ele é um adulto. Se não voltar, infelizmente, meu irmão, pereceu. Acontece, a vida é isso aí e bola para frente, né? Como você sabe se a maneira que você se comporta em determinada situação é a melhor maneira de lidar com aquela situação? Sim, eu me sinto inspirado pela história, sabe? Porque foi realmente algo fantástico e o cara teve um retorno financeiro pro resto da vida, né? Ele mudou a vida. Você, juntando o que você aprendeu com as coisas que você já sabe, você consegue criar algo diferente, algo novo. Pode parecer arrogância ou prepotência, mas não é, cara. É só assim, ninguém conhece você melhor do que você mesmo, certo? Você sabe o que se passa dentro da sua cabecinha aí, velho. O que eu quiser eu consigo, cara. Essa é a ideia que eu tenho, sabe? Posso até ter enganado, mas eu penso dessa forma. Eu acho que isso já me dá uma certa vantagem, sabe? De certa maneira, porque... E assim, essa questão da limitação que eu tô falando era algo que acontecia dentro da minha casa, tá? Dos meus pais, que falavam pra eu fazer uma coisa ou outra e que na minha visão era um pouco limitado. Mas quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil, eu percebi que essa limitação é cultural do nosso país. Essa galera tem muito mais oportunidades do que a gente, vive muito melhor do que a gente na questão de conforto, na questão de segurança. Mas eu vou te falar, isso não faz de nós brasileiros pior do que eles não, tá? De maneira nenhuma. A gente enxerga esse pessoal como superior, né? E essa é a visão cultural do Brasil, sabe? É a famosa síndrome do vira-lata. Até as mulheres, né? Que a gente considera que são belíssimas, né? Olhos azuis, loiras. E não baixa a cabeça, não. Levanta o pescoço, estufa o peito e fale grosso. É uma questão de atração mesmo, de magnetismo. É até difícil de explicar, mas esse pessoal chama muita atenção. Sua capacidade de realização é infinita e de maneira alguma deve ser limitada a uma cultura, a um povo. Fala galera, bom dia, como é que vocês estão, hein? Olha só, tô aqui iniciando mais um vídeo, espero que vocês gostem, tenho muita coisa para falar com vocês, já faz uns 5, 6 dias, 7 dias que eu não gravo vídeo, mas enfim, eu deixei vocês com alguns vídeos longos aí, né? Então tem bastante conteúdo para vocês consumirem, e eu tô aqui em Santiago, tô adorando essa cidade, tô bem pertinho do Costaneira, esse prédio aqui, ó. Ele, pra quem não tá ligado, esse é o maior prédio da América do Sul. Tem, sei lá quantos metros, é muito alto. O pessoal ainda tá construindo ele. Nem terminaram ainda a parte lá de cima. Mas enfim, rapaz, senta aí que eu vou contar uma história pra vocês, tá? O relógio do seu José. Seu José tem 46 anos. Acorda todos os dias às 5h20 da manhã, sem nem precisar de despertador. O corpo já sabe o caminho. Levanta, faz um café forte, passa manteiga no pão e sai para pegar o ônibus às 6h05 da manhã. Ele trabalha como metalúrgico. Ele tá lá há 18 anos. No começo era para ser um emprego temporário. A vida foi acontecendo, veio o primeiro filho, veio o financiamento da casa, veio o financiamento do carro e assim os anos se passaram. Durante o expediente ele opera o mesmo equipamento que corta as chapas de aço. O barulho da máquina já virou música ambiente para ele. Os dedos já se mexem sozinhos, ele nem precisa controlar mais, nem precisa pensar, é um movimento que já tá na memória, sabe? Já faz sozinho. Os colegas são quase o mesmo do início. Eles se cumprimentam, riem das mesmas piadas, às vezes reclamam do frio, às vezes falam do calor, às vezes falam da gasolina que subiu de novo, de futebol. Na hora do almoço, o seu José come rápido, olha o celular, às vezes vê um vídeo engraçado, às vezes uma notícia triste, quase nunca sente nada. O corpo tá ali, mas a mente nem ele sabe direito onde anda. Não é infeliz, mas também não é feliz. Ele só está, de segunda a sábado. No domingo à tarde ele dorme, como quem tenta anestesiar o fato de que tudo recomeça na segunda. Às vezes, sentado no ônibus, ele se pergunta, era isso a vida? Trabalhar para pagar conta, ver os filhos crescendo rápido demais e a vida passando, e esperar a aposentadoria. Mas logo o ônibus balança, ele cochila,
e a pergunta se perde entre um semáforo e outro. Essa é a história fictícia do Seu José, tá? Foi eu que escrevi essa história, então assim, não é verdadeira e qualquer semelhança com alguém aí não é mera coincidência, ok? Mas é o seguinte, o que eu quero dizer com isso é que essa é a história do Seu José, mas que poderia ser de 80% da população do Brasil ou até mais, variando uma coisa ou outra. Eu tô mentindo? E não precisa ser assim. O tanto de europeu que eu vejo viajando é algo surpreendente, sabe? Você pode até falar que é por conta da moeda deles que é muito forte, ou porque, como o país europeu deles é pequeno, eles já crescem falando outras línguas, e tudo isso é verdade, tá? Mas vai muito além disso aí, velho. Vai muito além, porque, por exemplo, eu conheço brasileiros, por exemplo, que têm condições e que o dinheiro não é um empecilho, mas que o cara não sai do lugar, velho. O cara não quer, não é da vontade dele. Enfim, eu acho que ter essa experiência de poder conhecer outras pessoas, de estar em outros lugares, de vivenciar a cultura local, passar um bom tempo num lugar só, que não é o lugar que você conheça e tal, e com pessoas diferentes, falando outras línguas, é algo que muda, sabe? É algo que você cresce muito. E é por isso que eu enxerguei a necessidade do vídeo de hoje, tá? A real razão do porquê você precisa sair do Brasil urgente. Pra ontem, meu amigo. O nosso país, ele é incrível. Incrível. E disso eu tenho absoluta certeza, tá? Riquezas naturais, o povo acolhedor. Brasil, você encontra tudo que o dinheiro pode comprar e até um pouquinho mais, se você tiver os contatos certos, né? O nosso país é o país do jeitinho. Tudo se dá um jeitinho. Mas assim, tem diversos problemas também, né? E outra coisa, você não é uma árvore, né, velho? Por exemplo, uma árvore dessa aqui, ó. Uma árvore dessa aqui, se ela quiser sair do chão, não consegue. Alguém tem que tirar ela, né? Então assim, meu irmão, você não é uma árvore, velho. Você nasceu num lugar, mas você não é obrigado a ficar aí não. Se tá ruim e não tá legal pra você, não tá gostando, levanta e vai embora, porra. Mas é isso, o que é que eu quero dizer com isso? Viajar é um rito de passagem, sabe assim? Sei lá, você escuta histórias, por exemplo, de indígenas, né? Que tem aqueles, passa da vida, deixa de ser criança pra entrar na vida adulta, e tem todo aquele ritual de passagem e tudo mais, em que o cara pega uma faca e sai no meio da floresta, pega sei lá, duas pedras para fazer fogo e sai no meio da floresta. Se ele voltar, ok, ele é um adulto. Se não voltar, infelizmente, meu irmão, pereceu. Acontece, a vida é isso aí e bola pra frente, né? É isso, foi assim durante muito tempo. Você vê isso até naquela série Vikings. Os caras estão passando de avião bem aqui na minha cabeça. Você vê isso até naquela série Vikings, né? Que o filho lá do Ragnar sai no meio do gelo lá na Noruega, pega uma faca e, enfim, mata um urso e tem umas cicatrizes, sobrevive e volta. E quando volta é um herói praticamente, sabe? Isso é foda. Isso acontece em todas as civilizações, né? Durante muito tempo foi assim. Quando você vê aquelas histórias, por exemplo, que os caras atravessavam o oceano, meu amigo, sem nem saber o que tinha do outro lado, imagina que loucura. Cara, nossa. É outros tempos, né? Eu acho que isso é muito do homem, né? Não sei, do homem em si, do masculino que eu tô falando, sabe? O cara, ele quer desbravar, ele quer conhecer outras coisas, ele quer meter a cara mesmo, sem saber nem se vai voltar pra casa e assumir o risco de ter uma vida incrível ou não, né? Acontece, às vezes acontece de não rolar o que você queria fazer, não vai rolar. Mas é isso. Mas assim, você já imaginou o quanto de coragem é necessário para você entrar dentro de uma caravela ou dentro de um navio sem saber o que tem do outro lado e se mandar no meio do oceano, irmão? Quanto de comida que você vai levar? Não sabe, o cara não sabe. O quanto de água que você vai levar, pô, você precisa beber água. Cara, eu imagino que seja você precisa de uma coragem muito grande, cara, muito, muito grande. E logicamente, é como eu falei, o cara que sai numa viagem dessa não tem como ser o mesmo cara que vai voltar, velho. Não tem como. O cara que passa por uma experiência dessa jamais vai ser o mesmo, jamais. Tem até aquela frase que a mente que se abre para uma nova ideia jamais será a mesma, ou jamais terá o mesmo tamanho, alguma coisa assim. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original.
Isso só com a ideia diferente, agora imagina com uma experiência diferente. Aí aqui não volta mesmo. Como você sabe se a maneira que você se comporta em determinada situação é a melhor maneira de lidar com aquela situação? Às vezes você é apresentado a maneiras diferentes de fazer a mesma coisa e que, assim, não necessariamente é melhor ou pior, mas é diferente, sabe? Então, assim, é como se você pudesse enxergar a mesma situação de diferentes ângulos. E é aí que você aprende, né? É aí que você aprende. Com a experiência, da forma empírica. Talvez até você consiga realizar a mesma função com muito mais facilidade, muito mais rapidez. E isso é maravilhoso, tá? Fantástico. Tem até uma história de um cara lá do interior da Paraíba, da minha cidade, que fez uma viagem pra Argentina e descobriu lá uma nova tendência assim de mercado, sabe? No ramo de consórcio. E aí o cara voltou pro interior, montou ele viu um modelo de negócio na Argentina, tava viajando pra Argentina. E aí ele voltou pra Paraíba, montou esse modelo de negócio e, rapaz, o cara ficou milionário, cara. Imagina, um negócio que ele viu que tava rolando na Argentina, trouxe pro Brasil, não tinha ainda no Brasil, era no ramo de consórcios. O cara inovou, logicamente, na área dele, foi o primeiro que trouxe, ninguém conhecia esse modelo de negócio diferente. E ele foi o que apresentou e, nossa, o cara ganhou muita grana, muita grana. Assim, eu me sinto inspirado pela história, sabe? Porque foi realmente algo fantástico e o cara teve um retorno financeiro pro resto da vida, né? Ele mudou a vida completamente, conseguiu fazer grana com algo que ele aprendeu numa viagem. E não era uma viagem de turista, ele nem estava buscando, sabe? Foi algo que foi apresentado para ele no momento em que ele estava ali e simplesmente aconteceu. É Deus mesmo. Então, assim, esse por si só já é um excelente motivo para você sair do Brasil, tá? Aprender maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Esse é o primeiro motivo. Só lembrando que não necessariamente é melhor, a forma diferente que você vai aprender a fazer a mesma coisa não necessariamente vai ser melhor ou pior, só é diferente e só vai te abrir o olho para uma perspectiva diferente, algo que quando você traz para a sua realidade e junta com todas as suas experiências de vida e coisas que você viveu, isso acrescenta demais. Você, juntando o que você aprendeu com as coisas que você já sabe, você consegue criar algo diferente, algo novo e quem sabe até lucrar com isso, como essa história que eu falei desse rapaz aí. Se você viaja longe o suficiente, você acaba se encontrando. Sabe quando dizem que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas? Isso é muito verdade, muito verdade. Por isso, às vezes, tudo que você precisa é mudar de ambiente. Sair do convívio de pessoas que te adoecem, que muitas vezes carregam crenças que não estão alinhadas com o que você pensa, com o que você sente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu amo os meus pais, tá? Amo de paixão. Meu pai, minha mãe, são pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas. Mas por algum motivo, cara, eu nunca ouvi muito o que eles queriam pra mim, não, sabe? Eu não sei porquê, rapaz. Eu assim... Sei lá, eu tenho uma visão de mundo um pouco diferente, sabe? Eu queria um pouco mais, né? Eu acho que a visão deles era um pouco mais limitada e até... Enfim, eles nasceram numa outra época, numa outra geração, então eu nem culpo eles não, sabe? É só a visão de mundos que ele tem. E ok também, cada um tem uma visão de mundo diferente. E eu tinha uma visão diferente da deles, então eu nunca escutava muito o que eles falavam não, questão de futuro e tal, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Pode parecer arrogância ou prepotência, mas não é, cara, é só assim, ninguém conhece você melhor do que você mesmo, certo? Você sabe o que se passa dentro da sua cabecinha aí, velho. Então assim, as coisas que meus pais falavam pra mim não estavam muito alinhadas com o que eu queria não, sabe? Então, agradeço demais as dicas, agradeço demais as sugestões, mas no final das contas, véio, a vida é sua, as consequências das suas atitudes são todas suas, então, com todo respeito, eu vou fazer o que eu quiser. E pra ser bem honesto, na minha cabeça, assim, eu acho que não tem nada que eu não consiga fazer, sabe? Com 100% de dedicação, de atenção e... O que eu quiser eu consigo, cara. Essa é a ideia que eu tenho, sabe? Posso até ter enganado, mas eu penso dessa forma. Eu acho que isso já me dá uma certa vantagem, sabe? De certa maneira, porque quando você chega em determinada situação e fica pensando que você não vai conseguir e tudo mais, cara, você já... É
É como dizem, né? Assim, se você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa, irmão, 50% de chance de você conseguir. Se você acha que não vai conseguir e mesmo assim decide tentar, cara, você tem 0% de chance de dar certo, velho. O que você acha que você vai conseguir, certo? E se você não conseguir, no final você vai conseguir. No final você vai conseguir. E se você não conseguiu ainda é porque não chegou no final. Então tenta de novo, velho. Faz de uma forma diferente e enfim, segue a vida. E assim, essa questão da limitação que eu tô falando era algo que acontecia dentro da minha casa, tá? Dos meus pais, que falavam pra eu fazer uma coisa ou outra e que na minha visão era um pouco limitado. Mas quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil, eu percebi que essa limitação é cultural do nosso país. Eu vou falar pra vocês que a confiança em mim aumentou 100%. 100%. Nas minhas atitudes, no que eu decido fazer, aumentou 100%. Porque eu vejo que esse pessoal da Europa, dos países ricos, né, América do Norte e até a Ásia também, essa galera tem muito mais oportunidades do que a gente, vive muito melhor do que a gente na questão de conforto, na questão de segurança. Mas eu vou te falar, isso não faz de nós brasileiros pior do que eles não, tá? De maneira nenhuma. Porque eu já passei, assim, por diversas situações que eu coloco essa galera no bolso. Só pra ilustrar o que eu tô falando, no sentido de pensar rápido na resolução de problemas, na questão, por exemplo, de passar por adversidades, coisas do dia a dia, sabe? Coisas que você não aprende no colégio. Eu, como um bom brasileiro, tô muito mais à frente de muita gente, tá? Não todos, logicamente, porque tem gente melhor e tem gente pior do que você na resolução de problemas, né? Principalmente o que eu tô falando aqui. Eu, como brasileiro, não baixo a cabeça pra esses gringos, não. De forma nenhuma. A gente enxerga esse pessoal como superior, né? E essa é a visão cultural do Brasil, sabe? É a famosa síndrome do vira-lata, sabe? É todo o nosso povo apequenado, pobre e sem condições, que enxerga essa galera como um superior. Mas vou te falar, eles são iguais a gente, iguais em tudo, em tudo. Mesmo as piadas que a gente conta, eles contam também. Tira onda um com o outro igual a gente faz. Às vezes muda uma coisa ou outra, tipo, são um pouco mais fechados, mas depois que se solta, é tudo igual, irmão, é tudo a mesma coisa. A gente fica achando que esse pessoal é superior e não é, tá? Não é. Eles têm mais dinheiro sim, isso é uma verdade. Eles ganham em euro ou em dólar, que é uma moeda muito mais forte que a do Brasil. E por isso eles têm mais condições sim, viajam mais do que a gente e conhecem muito mais coisas. Na prática eles vão lá mesmo, visitam, fazem tour, fazem, enfim, tudo que tem pra fazer. Coisas que a gente brasileiro muitas vezes não consegue, mas isso não faz deles melhor do que a gente não, tá? Somos exatamente iguais, irmão, iguais. Até as mulheres, né, que a gente considera que são belíssimas, né, olhos azuis, loiras, chama a atenção demais o brasileiro. E eu tô generalizando mesmo, tá? Pode ser que você seja brasileiro e não acho, mas eu tô generalizando e a gente sabe que no geral é desse jeito. Então assim, e essas mulheres são iguais às do Brasil, iguais. Muda pouco. Se você chegar nela com as mesmas piadinhas sem maldade, irmão, vai dar bom. Confia. Vão rir igual e vai dar bom. Elas gostam demais de brasileiros e o brasileiro gosta de mulher, né? Então assim, casa direitinho, né? Dá certo. Então esse fica como o segundo ponto do porquê você precisa sair do Brasil. Aumentar sua confiança em si mesmo, entender que ninguém é melhor do que ninguém e não baixa a cabeça não. Levanta o pescoço, estufa o peito e fale grosso. E a gente coloca essa galera no bolso. Depois do alimento, abrigo e companhia, o que mais precisamos são as histórias. Essa é a frase de um escritor britânico chamado Philip. E o que eu entendo por essa frase? Eu trouxe ela para esse vídeo para ilustrar o que eu tenho para falar. Construir a própria história, cheio de conquistas e realizações, é algo que te destaca da maioria. As pessoas mais incríveis que eu conheço durante a viagem são pessoas que têm algo para contar, experiências para compartilhar e coisas para acrescentar na minha vida ou na vida das pessoas que estão ali na mesma roda conversando, sabe? Eu percebo que eu tô me tornando uma dessas pessoas, porque eu já tô viajando há tanto tempo e já conheci tanta gente e já conheci tantas histórias diferentes que eu sempre tenho alguma coisa para acrescentar na conversa, sabe? Então assim, a história, a conversa acaba sendo muito mais envolvente, muito mais atraente para quem tá ali. Essas pessoas, as pessoas mais incríveis que eu conheço, são as que têm mais histórias para contar, sabe? É uma questão de atração mesmo, de magnetismo. É até difícil de explicar, mas esse pessoal chama muita atenção, porque são pessoas interessantes, né? Você sai da conversa e a sensação que você tem é que você aprendeu algo diferente. São pessoas que vale a pena ter por perto.
Porque você sempre acaba aprendendo algo novo. E é isso, a vida é isso, né? Aprender e tal, e compartilhar conhecimento, e história, e vivência, para poder acrescentar na vida de outra pessoa através do que você tá falando. Eu acho muito, muito massa conhecer esse pessoal que viaja muito e viaja há muito tempo. E é isso, esse é um ponto importante, sabe? Porque assim, sair do Brasil te tira do automático. Muitas vezes você tá vivendo igual o seu José, do início da história. Que ele, pô, tá vivendo no automático. O cara tá fazendo a mesma coisa há tanto tempo que ele nem enxerga que existem outras coisas para se fazer, cara. A vida é muito incrível, né? Dá pra fazer tanta coisa. E aí o cara, quando você sai do lugar e que você vai para outro canto, você sai do automático. Você passa por diversas situações que te tiram do automático e que exigem de você competências que você muitas vezes ainda não tem. Ou que você tem, mas que não tá muito bem desenvolvido e que você precisa daquilo ali, cara. Então você precisa se desenvolver para poder sair daquela situação que muitas vezes é desafiadora. E é nesse sentido que você cresce, tá entendendo? Uma vez que você consegue passar por essa situação, que você passa por esse processo, você sai do outro lado com um sorriso no rosto, ou não, né? Mas que você passa por todo esse processo, você sai do outro lado com uma boa história para contar, é algo que acrescenta muito na vida das pessoas e na sua, e te torna mais capaz, mais interessante. Isso dá até para fazer assim uma analogia, né, com um jogo de videogame, por exemplo. A vida é igual, tá? A vida é igual a um jogo de videogame que muitas vezes exige do personagem habilidades que ele ainda não tem, né, para passar por alguma situação, e aí ele precisa desenvolver para poder crescer e continuar passando de fase. Nossa vida é igual a isso aí, igual, não muda nada. Então esse fica como um outro ponto do porquê que você precisa sair do Brasil, né, que você vai precisar passar por dificuldades, passar por diferentes situações para poder passar por diferentes situações que viram histórias para contar, te tornando mais interessante, cheio de energia, de realização, motivado e capaz de superar tudo. Isso cresce demais, assim, a autoconfiança que você tem em você mesmo. Autoconfiança, né? Isso cresce demais a autoconfiança. Você se torna uma pessoa mais capaz, certo? Esse é um outro ponto importante do porquê que você precisa sair do Brasil. Então é isso, tá? A gente chega aqui nas considerações finais e eu gostaria muito de falar pra você que você não precisa sair do Brasil porque é um país ruim, mas porque você é muito maior do que qualquer governo, de qualquer país que seja. Sua capacidade de realização é infinita e de maneira alguma deve ser limitada a uma cultura, a um povo, algo desse tipo. Irmão, seja foda, seja foda. Esquece essa baboseira de síndrome do vira-lata. A gente é foda e é isso que eu queria passar pra vocês, deixar essa mensagem muito clara e batida na sua cabeça, irmão. A gente é incrível, nossa capacidade de realização, como eu falei, é infinita e a gente só precisa acreditar nisso, cara. Acredita que vai dar bom. Desbrava o mundo, passa pelas dificuldades, aceita o processo, que eu vou te falar. A pessoa que vai sair do outro lado não é a mesma do início do processo. E isso por si só já vale 100% do porquê que você deveria sair do Brasil, assim, sabe? Irmão, você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai ser o mesmo, mas a sua cabeça vai estar diferente. E aí é onde se abre novos mundos, novas possibilidades, novas perspectivas de vida. E vai valer muito a pena, tá? De depressão você não vai sofrer, de falta de criatividade você não vai sofrer. E quando um dia você decidir parar, se é que você vai decidir parar, né? Porque tem isso também, às vezes o cabo continua pro resto da vida, ou enfim, deixa ficar um pouco mais velho lá e aí você para. Você vai poder olhar pro passado e vai ver que foi de grandes realizações e grandes conquistas, tá? O vídeo de hoje fica por aqui e eu agradeço demais por quem assistiu até o final. Eu tô curtindo demais criar todo esse conteúdo pra vocês. Tô aqui numa cidade muito top de um outro país que eu tô adorando conhecer. Ali tá o maior prédio da América do Sul. Lindo, rapaz. Lindo, lindo, lindo. Eu, como engenheiro civil, olho para essas construções assim e fico encantado, sabe? É algo que mexe comigo, é algo que eu gosto demais. E só de poder olhar aqui, eu sei que eles estão construindo ali ainda e eu adoraria ir lá, mas né, nem acho que é possível, mas eu acho foda. Eu acho foda o processo de construção de um prédio como esse. Carrega muita história, muito trabalho, né, para poder fazer, cara, não é fácil. Então, assim, me encanta de maneiras diferentes. E eu continuo com o plano de melhorar um pouquinho a cada vídeo, não sei se você tá percebendo isso. Melhorar em todos os sentidos, de edição, de conteúdo, de desenrolar uma boa ideia para vocês sentarem aqui e assistirem um vídeo. E assim, se eu tô conseguindo ou não, eu deixo para vocês julgarem, tá? Vocês podem comentar aí nos comentários, esse espaço é para vocês. Eu leio todos e acompanho sempre. Então assim, se você acha que tem algo a acrescentar nesse vídeo, por favor,
deixa claro aqui, entre em contato, faça com que eu saiba do que você quer falar e do que você tem para acrescentar, porque essa é a ideia, tá? Que esse seja um ambiente de colaboração, tanto entre eu e você aqui, e que a gente consiga juntos crescer e melhorar cada vez mais. Esse é o ponto, ok? Beijo no coração, eu fico por aqui, e é isso. Esse é mais um vídeo para vocês aí.